Portanto, então, o elemento subjetivo é o dolo. Tanto parágrafo primeiro, caput, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Lesão leve, lesão grave e lesão gravíssima. Intencionalmente, somente dolo. Na culpa também, eu já mencionei, só para que conste na gravação, que quando se fala em lesão culposa, não importa a natureza da lesão, porque a conduta praticada ela não foi dolosa. Certo? Depois disso, é possível a tentativa do crime? Com isso, a gente analisa primeiro o delito e uma classificação do crime. Né? O crime ele é material, ele é formal ou é de mera conduta? Né? Nós lembramos a vocês lá o conceito dessas três situações. O crime material, gente, é aquele em que o legislador ele indica no texto uma conduta e um resultado, e o resultado é previsto no tipo penal, ele é exigido para efeito de consumação. Nós vimos que no crime formal, o legislador indica conduta e resultado, só que o resultado previsto no tipo penal não é exigido para efeito de consumação. E eu dei exemplo, para a gente não fazer confusão, no crime de extorsão mediante sequestro, onde fala sequestrar a pessoa com a finalidade de exigir algo em troca para a libertação do sujeito passivo. Percebo que existe a indicação de um resultado, que seria o recebimento de um resgate para a libertação do sujeito passivo. Só que esse recebimento de resgate, embora previsto no tipo penal, ele não é exigido para efeito de consumação, porque isso diz respeito ao elemento subjetivo na conduta na extorsão mediante sequestro. Tanto que diz sequestrar pessoa com a intenção, né, com o intuito de receber algo em troca. Então, percebo que, nesse tipo de extorsão mediante sequestro, o legislador ele indica um resultado, só que o resultado indicado, pela forma como foi descrito no tipo penal, ele não é exigido para efeito de consumação. Por isso, a classificação daquele delito como crime formal. O mera conduta, ele só descreve conduta, não descreve resultado, até porque não tem resultado naturalístico a ser analisado. E no crime material, portanto, existe conduta e existe um resultado, em que o legislador exigiu esse resultado para considerar o crime consumado. Quando a gente falou, e dei exemplo lá atrás, do crime de homicídio, matar alguém, ou seja, o legislador exige um resultado, qual seria a morte do sujeito passivo. Quando você tem aqui no texto de lei, diz aqui, ofender a integridade física, diz lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ou seja, o legislador está indicando a ocorrência de um resultado, e esse resultado que está previsto no tipo está sendo exigido para efeito de consumação quando a gente analisa a forma como ele fez a redação, ou seja, ofender a integridade. Ele está dizendo que há necessidade de que haja ofensa, porque vai caracterizar quando houver a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. Portanto, nós classificamos esse crime como um crime material e, portanto, existe a necessidade do resultado naturalístico. Obviamente que nós já tratamos com vocês de que, não obstante seja um crime material, vocês viram que o legislador protegeu tanto a integridade corporal, física, como a saúde. E as duas situações deverão ser constatadas, alternativamente, obviamente, por exame médico, ou seja, por exame de corpo de delito. Mas há a possibilidade, ainda que interna a lesão, ela será constatada através do exame. Então, se houve uma lesão interna num órgão interno, obviamente que haverá a constatação dessa lesão, até porque vai ser necessário o tratamento da lesão suportada pela vítima, e isso vai ser descrito. Então, é um crime material, seja quando você atinge a integridade corporal do sujeito passivo, seja quando você atinge a saúde do sujeito passivo, porque isso trará consequências, às vezes, fisiológicas, né, em relação a algumas funções respiratória, circulatória, digestória, mastigatória, ou seja, onde haverá a possibilidade de constatação desta lesão. Portanto, são resultados naturalísticos, e daí a necessidade de classificar esse crime como um crime material. E todo crime material deixa vestígios. E quando é que haverá a consumação? Aí a gente verifica no texto de lei. Diz lá, ofender a integridade física ou ofender a saúde do sujeito passivo. Então, obviamente que vai consumar o delito quando houver essa ofensa, a ofensa efetiva, seja a integridade física, seja a saúde do sujeito passivo. E por se tratar de um delito material, ou seja, indispensável o quê? Um laudo de exame de corpo de delito, ainda que simples, quando na lesão leve, que os termos circunstanciados, eles exigem apenas o quê?
um receituário médico, a indicação da existência de uma lesão leve. Mas nos outros casos específicos, principalmente nas qualificadoras, vocês verão que há necessidade de um laudo mais específico para a constatação dessas lesões. Segunda situação que a gente, dando sequência, passada a consumação do crime, a gente analisa o quê? A possibilidade ou não de tentativa, ou seja, o crime admite tentativa. Nós já sabemos e já deixamos claro para vocês que todo crime material ele admite tentativa, porque como existe um resultado naturalístico, algo que vai ser alcançado, algo que vai ser lesionado, existe a possibilidade de interrupção disso, ou seja, a possibilidade de se evitar a ocorrência desse resultado. Qual o resultado? O resultado da lesão à integridade corporal. Por circunstância, obviamente, a vontade do agente. Obviamente que algumas situações, portanto, a tentativa é admitida, salvo, eu já fiz referência expressa aqui para facilitar para vocês, em algumas situações de figuras qualificadas, porque são figuras qualificadas, eu indiquei aqui as do parágrafo 1º, inciso 4º, aquelas que nós já mencionamos, que seria a aceleração do parto ou aborto, ou até mesmo o perigo de vida, que está no inciso 1º, porque nesse caso são figuras pré-tardolosas, ou seja, onde o aborto, a aceleração do parto, até o risco de morte, são qualificadoras, são crimes qualificados pelo resultado. Só que, obviamente, esses resultados eles são culposos, ou seja, por consequência da conduta dolosa do agente, no que diz respeito à agressão, mas a consequência mais grave por culpa, ou seja, o agente que pratica uma lesão corporal de natureza gravíssima, aqui já tratando a questão do aborto, ele não tem intenção de causar o aborto, porque se assim ele agisse, ele estaria respondendo pelo crime doloso contra a vida, a vida intrauterina, ou seja, ele responderia pelo aborto provocado. Se é intencional, como é que ele provocou? O meio para provocar o aborto foi através da agressão física, mas ele não está praticando um crime de lesão corporal, e sim um crime de aborto, que está sendo praticado através da agressão física. Esse resultado previsto, que torna o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, esse resultado de veio de culpa, ou seja, ele tinha a intenção de agredir a vítima, de ofender a integridade física da vítima, só que por uma questão, por uma imprudência, por uma imperícia, uma negligência por parte do agente, ele deu causa a um resultado mais grave, que seria o aborto. Este resultado mais grave, ele advém a título de culpa. É uma classificação que se dá em crime pré-doloso, onde há dolo no antecedente e culpa no consequente. Porque se ele tivesse agido com dolo em relação à conduta do agente, em relação a essa conduta, ele estaria respondendo pelo crime de aborto. E aí responderia no tribunal do júri. Então, aqui, é possível a tentativa? Não. Porque nós já mencionamos para vocês que não cabe tentativa em resultado culposo, em crime culposo. Portanto, essas qualificadoras só serão imputadas ao agente se efetivamente esse resultado, que seria advindo a título de culpa, se efetivar. Então, em relação à qualificadora da aceleração do parto, do aborto, e depois, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte, só vai consumar se esses resultados efetivamente ocorrerem. Então, é possível a tentativa do crime de lesão corporal, salve essas figuras mencionadas para vocês, porque nesses casos aí, o resultado mais grave é a título de culpa. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Bom, concurso de agentes, a gente trata na aula de forma direta, ou seja, quando a gente fala lá no sujeito ativo, esse crime pode ser praticado em concurso de agentes? Sim, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Tanto pode haver coautoria, como pode haver participação. O que distingue a autoria da participação? O autor é aquele que pratica o núcleo do tipo, o verbo do tipo. Então, todos aqueles que agredirem a vítima, todos aqueles que causarem lesão corporal à vítima são coautores. Então, se 2 pessoas, 3 pessoas estão agredindo uma vítima, todos eles estão praticando atos previstos no verbo do tipo, no núcleo do tipo, ou seja, ofensas, eles estão agredindo e causando ofensas à integridade, todos são autores, portanto, teremos coautores. E há a possibilidade também da participação, ou seja, a instigação, induzimento, ou seja, alguém incentivar
que um indivíduo agrida o outro. E é comum, a gente já assistiu isso em porta de escola e tudo mais, para vai deixar quieto, quer dizer, você vai deixar barato, eu estou incentivando, estou instigando, estou induzindo, induzir, fazer nascer, instigar, reforçar uma ideia pré-existente. E auxiliar materialmente é auxílio material, ou seja, eu forneço um instrumento para que o agente agrida o sujeito passivo. Então, existe a possibilidade também da gente ter participação no delito do artigo 129. Portanto, o partícipe concorre de qualquer forma para a prática do crime e o autor ele pratica o núcleo, o verbo do tipo. Né? Dando sequência, já fiz essa referência para vocês lá atrás, que seria assim, quando não há lesão configura contravenção da vias de fato. E vamos tratar da questão da natureza da ação penal e depois a gente reforça isso. Qual que é a natureza da ação penal? Como não vem tratada no artigo aqui, a gente fez aquela referência lá no final, eu estou terminando o caput, portanto, a estrutura do crime. Né? A natureza da ação penal a gente verifica no tipo penal. Quando o legislador faz referência somente se procede mediante queixa, será ação penal privada. Quando ele depende de representação do ofendido, será pública condicionada. Mas, numa primeira análise, a gente verifica que o artigo 129 inteiro não faz referência a qualquer a requisito de procedibilidade, ou seja, a exigência ou não de representação ou oferta de queixa-crime. Portanto, a gente chegaria à falsa conclusão de que o crime do 129 seria ação penal pública incondicionada. Ocorre que nós temos a Lei 9.099/95, o artigo 88 dessa lei estabeleceu que a lesão dolosa leve e a lesão culposa, ela se procede mediante representação do ofendido. Então, isso não está no texto de lei, no artigo 129. Nem tem disposições comuns ou gerais. Vocês viram que o 129 é específico, só está ele nesse capítulo. Então, mas existe uma legislação específica. A Lei 9.099/95 é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Quer dizer, ela criou os crimes de menor potencial ofensivo, criando institutos benéficos àqueles que praticam. Ou seja, a possibilidade de transação penal, a possibilidade de suspensão do processo, que é o chamado sursi processual, ou seja, são crimes para que sejam tratados de forma mais célere pela justiça e cujas penas elas podem ser até numa transação que não é pena, até mesmo a entrega de cestas básicas, enfim, para evitar que essas pessoas sejam responsabilizadas de forma mais severa ou com penas privativas de liberdade. E nesta lei, ela estabeleceu também, no artigo 88, que se tratando de lesão corporal dolosa leve, somente a leve, e também as lesões corporais culposas, elas dependem de representação do ofendido. Eu só fez referência a essas duas situações. Então, voltando para o texto de lei nosso, aqui no artigo do Código Penal, a gente pergunta qual que é a natureza da ação penal. A lesão corporal de natureza leve, quando é dolosa, ela é pública condicionada por força do artigo 88 da Lei 9.099/95. A lesão corporal culposa, também pública condicionada por força do mesmo artigo citado da lei. Nas outras situações, portanto, como não há mais previsão, nenhuma indicação do legislador, aí nós teremos que a ação penal será pública incondicionada. Então, nós temos na lesão grave, lesão gravíssima, lesão seguida de morte, são lesões corporais, são públicas incondicionadas. E também já antecipo para vocês que quando há violência doméstica, e essa violência é praticada contra a mulher, ela também, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que leve, será também pública incondicionada, porque entendeu o Supremo de que a proteção à mulher tem que ser mais efetiva e que muitas vezes, se fosse lesão leve, a mulher teria que oferecer representação, ela poderia ser coagida pelo seu agressor e, portanto, não teria sentido você manter como natureza pública condicionada, onde ela teria que se ver constrangida, ou seja, ir até a delegacia e sofrer pressão por parte do agressor para que ela retirasse a representação ou nem oferecesse. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que quando se trata de agressão, quando se trata de violência doméstica, em que a vítima é mulher, ainda que leve a lesão, será ação pública incondicionada, para que a mulher não fique à mercê do seu agressor e suporte pressão para que não vá oferecer representação ou até mesmo renuncie à representação já ofertada.
Então, nós temos que a lesão leve, dolosa, lesão culposa é ação pública condicionada por força da Lei 9.095, artigo 88. As outras lesões, a natureza será ação pública incondicionada. Vamos lá. Lesão corporal de natureza é grave. Então, agora nós encerramos com vocês a estrutura do tipo penal. Toda aquela parte de estrutura já foi feita. Quando a gente entra em circunstâncias qualificadoras, nós já mencionamos. Nós entramos agora em circunstâncias, ou seja, estão ao redor do fato principal. O tipo penal seria ofender a integridade corporal ou a saúde da vítima. Quando nós entramos agora, percebam vocês que haverá uma alteração da pena a ser aplicada. Então, nós temos aqui, se resulta. Quer dizer, o que resulta? Se o crime praticado de lesão corporal ser consequências mais graves. No parágrafo 2º, a mesma coisa. Se resulta, ou seja, são circunstâncias. A ofensa à integridade física já ocorreu. A ofensa à saúde ocorreu. Mas aí nós temos o quê? Em relação à gravidade dessas ofensas suportadas pelo sujeito passivo. Ou seja, o plus, o algo a mais, agora que fez com que o legislador alterasse penas mínimas e máximas, estão em decorrência da consequência suportada pelo sujeito passivo. Ou seja, houve consequências mais graves para o sujeito passivo, portanto, obviamente, por se tratar de um crime doloso, o legislador estabeleceu penas maiores para esses agentes. Né? E então, quais essas circunstâncias mencionadas aqui? Nós temos aqui crime de lesão corporal de natureza grave. Né? Já falei para vocês que as do parágrafo 2º, por força de classificação da jurisprudência e doutrina, serão consideradas para nós, daqui para frente, como lesão corporal de natureza gravíssima. Né? Então, o que é? O crime já está estabelecido no 129, o crime de lesão corporal. Agora, o que está determinando essa alteração de pena é a consequência suportada. Então, diz lá, primeiro, parágrafo 1º, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração do parto. Qualquer dessas, de forma alternativa, já determina o quê? Determina a alteração da pena. Então, o que nós temos aqui previsto na legislação? A primeira delas é incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Percebam vocês, quer dizer, a lesão, o que tem a mais? Quer dizer, o cidadão ele foi ferido, ele foi lesionado, só que agora ele fica incapacitado para suas ocupações por mais de 30 dias. Por isso, entendeu o legislador que a consequência é mais elevada e o agente tem que ter uma punição mais forte do que em relação à lesão leve. Né? Agora, a gente vai analisar qual é a extensão dessa aplicação. Né? Então, quando se fala aqui incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, percebam que o legislador não está fazendo referência à atividade laboral, ou seja, não é ao trabalho. Portanto, qualquer pessoa pode ser vítima do delito aqui do inciso 1º. Por quê? São as ocupações normais. É o mesmo, eu falo assim, até o cidadão que não faz nada da vida, ele tem ocupações habituais. Aquele que ele vai até a pracinha tomar um solzinho, ele fica na casa assistindo a televisão dele, ele sobe uma escada, enfim. Não tem nenhuma relação com a atividade laboral. Né? Basta que ele tenha ficado impossibilitado das suas ocupações habituais por mais de 30 dias. O que é necessário, obviamente, é a existência de 2 laudos, gente. Por quê? Porque vai ter um laudo, num primeiro momento, onde a pessoa passou, foi lá registrar a ocorrência, tem que ser verificada, constatada a lesão, só que o perito, quando faz a realização desse laudo, ele já verifica que existe a possibilidade de que as consequências dessa lesão deixem a vítima impossibilitada para essas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, ele vai exigir a realização de um laudo complementar. E esse laudo complementar, ele só pode ser confeccionado após 30 dias contados da data da lesão, porque aí nós teremos a constatação de que, efetivamente, a vítima ela restou lesionada, incapacitada para suas ocupações por mais de 30 dias. Deixa eu ver aqui. Por mais de 30 dias. Então, nós teremos um laudo sendo realizado logo após a lesão, seja um dia, 2 depois, não importa, e um segundo laudo que tem que ser realizado passado 30 dias. Se for realizado antes dos 30 dias,
ele não vai servir para nós como um laudo capaz de fundamentar a condenação, porque ele não comprovou que fosse ocupações, porque as ocupações ficaram, que os agentes ficam incapacitados por mais de 30 dias. A jurisprudência tem amenizado isso, gente, e tem permitido que, às vezes, isso possa ser suprido por prova testemunhal, ou até mesmo está lá a vítima presente na audiência, ainda com a apresentação de documentos, por exemplo, com exames que estão sendo realizados em decorrência das consequências suportadas em tratamento, enfim. Mas a regra é que se realize o segundo laudo após 30 dias da data da lesão, não é da data da realização do primeiro exame pericial. Porque, às vezes, o primeiro exame pericial foi realizado uma semana depois que a vítima suportou a agressão. Então, e depois eu realizei menos de 30 dias desse primeiro exame. Só que eu fui verificar a data do fato. O que é importante é que o segundo laudo seja realizado 30 dias após a data da lesão, não a data da realização da confecção do primeiro laudo. Então, viu aqui, é necessário o laudo complementar, a ocupação considerada sob o prisma funcional e não econômico. E por isso que eu dei exemplo a prostituta, porque o exemplo é só no sentido de vocês perceberem o seguinte, pouco importa, gente, se a atividade é profissional ou se não é. Pouco importa se a atividade é moral ou imoral. O que, obviamente, não pode fundamentar são atividades ilícitas. Ou seja, eu fiquei 30 dias sem poder traficar. Isso não é, obviamente, argumento e nem seria considerado. Agora, qualquer ocupação, eu só estou dando a título de exemplo, porque qualquer ocupação, quer dizer, o fato que eu falei para você de sair do meu quarto para vir aqui para a sala para assistir televisão é uma ocupação habitual. Se eu tive dificuldade para isso, se eu tive agora a consequência de ficar enfermo, já caracterizou, certo? Por isso que eu pus o exemplo aqui da prostituta, não tem nada a ver com relação à atividade por ela exercida. Inciso 2º. Diz aqui também que será considerada a lesão corporal de natureza grave, perigo de vida. Não é perigo contra a vida, né? Perigo de vida todo mundo quer correr, né, gente? É perigo de morte, né? Um atentado contra a própria vida. Ou seja, o legislador só fez menção, perigo de vida. Né? O que tem que ser constatado e aí sim exigido pelo promotor de justiça, delegado, quando recebe o laudo? Né? Que o médico perito que vai realizar essa perícia indique qual foi o risco de morte. Não basta que ele simplesmente assinale lá no laudo, porque no laudo vocês vão verificar que existem indicação de todas as lesões graves e gravíssimas. Ele vai assinalar aquela que ele constatou. Então, não basta que ele coloque lá um xizinho em frente lá ao perigo de vida, porque isso não vai ser suficiente para que a gente consiga a condenação. E aí os advogados, obviamente, vão explorar isso, porque não houve a indicação. Qual é o perigo de vida? É subjetivo isso? Não. O médico vai ter que indicar. Então, digamos, ele vai mencionar que houve perfuração intestinal e com isso houve contaminação, houve a necessidade de antibiótico, houve traumatismo craniano e, portanto, está indicando a existência do risco de morte. Então, para a caracterização desta qualificadora, é necessário que no laudo indique qual foi o risco de morte. Então, indicação da consequência. Houve uma hemorragia intensa com a necessidade de transfusão de sangue, enfim. Fazendo essas menções no laudo é que a gente poderá sustentar. Então, se eu como promotor recebo um laudo, é importante que eu leia esse laudo no momento do oferecimento da denúncia, para saber se esse laudo vai ser suficiente para mim ou não. Se disse lá só perigo de morte, o que eu vou fazer? Eu peço o retorno dos autos à delegacia de origem, para que o perito médico legal complemente o laudo ofertado, indicando para nós qual foi o risco de morte suportado pelo sujeito passivo. Aí sim, com essa complementação, eu denuncio o agente por lesão corporal de natureza grave, sob pena do que dar prosseguimento ao processo e, ao final, o juiz não condenar porque não houve indicação de qual foi o risco de morte suportado pelo sujeito passivo. Terceiro inciso seria se a lesão resulta em debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, vamos lá. O que seria a debilidade, gente? A debilidade, como está aqui no próprio texto, é a redução da capacidade funcional. Ou seja, um membro existe, a função existe, só que agora houve uma redução dessa capacidade funcional. O que é essa redução? Uma dificuldade, quer dizer, eu continuo caminhando? Continuo, só que agora mancando. Eu continuo respirando? Óbvio que continuo, só que agora com dificuldade. Tenho problemas agora que houve na minha função circulatória.
eu dependo agora de medicamento para que isso seja contornado. Ou seja, continua tendo a circulação, sim, mas agora eu tenho uma dificuldade. Houve, portanto, uma diminuição da capacidade funcional. Então, quando se fala em debilidade, a gente trabalha a debilidade permanente de membro, sentido ou função. A debilidade é a redução da capacidade. Ou seja, eu ando, mas agora não corro mais. Eu estou andando, mas estou mancando. Quer dizer, eu tenho a capacidade de andar, só que agora houve uma redução dessa capacidade. Então, o primeiro item que nós temos que ver é a debilidade. Mas fala debilidade permanente. Ou seja, não há ainda uma previsão de cura imediata. A cura ela é remota, ela é demorada, ou às vezes não tem tratamento, ou às vezes até existe a possibilidade, mas necessita de uma intervenção cirúrgica. A vítima não é obrigada a se submeter a uma intervenção cirúrgica para voltar ao estado normal. Quer dizer, quando se fala em, portanto, permanente, é aquela que não tem previsão imediata, ela não precisa ser perpétua para o resto da vida, mas ela tem demora, né? Ela não tem agora um tratamento imediato a praticar. Debilidade permanente. Aí vem membro, sentido ou função. Então, membros, obviamente, gente, são braços, mãos, pés e pernas, né? Sentido, visão, paladar, olfato, tato e audição. E a última que faltou ali, sentido ou função. Função deixa eu pegar função respiratória, função mastigatória, função circulatória, respiratória, enfim. Nós temos vários sentidos, né? Eu posso, por exemplo, em decorrência de uma agressão, não conseguir mais o paladar, não sinto mais o gosto das coisas. Eu não consigo sentir no olfato. Eu tenho agora uma lesão que não me permita sentir o cheiro das coisas. Então, são todas essas situações. Quando se fala debilidade, é uma redução da capacidade funcional de membro, sentido ou função, né? No caso que eu estou dando exemplo, não é sentir mais, eu perdi parte, né, da minha visão, perdi parte da minha audição. Porque se eu perder todos, vocês vão verificar que é lesão gravíssima, que é a perda de membro, sentido ou função, né? Aqui é debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, eu mantenho a visão, mantenho o paladar, só que agora menos, né? Eu tenho agora a visão, eu perdi lá 30% da minha vista. Ou até mesmo, gente, perdi um olho, né? Você fala, perdi, eu não tenho um olho, vai ser perda de sentido? Não, porque eu tenho órgão duplo, eu tenho 2 olhos. Portanto, se eu perdi um olho só, eu não entro na lesão gravíssima, que é a perda da minha função, né, do meu sentido, que seria visual, porque eu tenho ainda um outro olho. Então, houve uma redução da capacidade funcional, ou seja, eu estou enxergando agora com um olho só. Eu tenho 2 rins, tem uma função, obviamente, no nosso organismo, de purificação de sangue e tudo mais. Eu tenho um rim, perdi o outro rim, quer dizer, eu não perdi a função, né, desses órgãos, mas houve uma redução da capacidade funcional desses órgãos. Eu tenho agora ainda um rim, está em funcionamento, perdi o outro rim, e isso caracteriza a lesão de natureza grave, porque é debilidade, ou seja, redução da capacidade funcional. Então, vamos lá. Debilidade é redução da capacidade funcional, permanente, porque não existe um tratamento imediato, ou se exige cirurgia, não é necessário. De membro, pernas, braços, onde está aqui? Pernas, braços, pés. Sentido, visão, paladar, olfato, tato, audição. E função, que seria respiratória, seria digestória, seria mastigatória, enfim. São todas essas situações. Aqui já fiz menção a perda de um olho só, de um rim, mantido outro é lesão grave e não gravíssima, perda de um dente, lesão grave, salvo-se com profunda debilidade mastigatória. E por último aqui, no inciso, no item C, seria a aceleração do parto. Nesse aspecto, eu já mencionei para vocês. Aí qualquer pessoa pode ser sujeito passivo? Não. Obviamente que somente pode ser sujeito passivo a gestante, né? E o que seria a aceleração do parto? Na verdade, o termo não seria o correto no texto de lei, a aceleração de parto, que é um parto acelerado, dá a impressão seguinte, que a gestante já está entrando em trabalho de parto. Só houve aceleração. O que, na verdade, o legislador teve intenção é o que nós colocamos em frente, é a antecipação do nascimento, é a antecipação do parto. Quer dizer, é o nascimento antecipado, decorrente de uma conduta praticada pelo agente.
A vítima foi agredida. Ela está com 8 meses e meio, não está em trabalho de parto. Houve o nascimento antecipado. Quando se fala aceleração do parto, é a antecipação do nascimento, ou seja, com a saída do feto vivo antes do prazo normal, que obviamente tem que ser causado consequência da agressão suportada pelo sujeito passivo. E eu fiz menção, já tinha feito para vocês, de que o agente tem que ter conhecimento da gravidez. Não é responsabilidade penal objetiva. Ou seja, a vítima está com 1 mês e meio, 2 de gravidez, ou até um pouco mais, mas não é perceptível. Houve uma briga ali, uma agressão. Ele não tinha ciência de que ela estava grávida, não tinha conhecimento. Se ele responde com essa consequência, obviamente que o resultado mais grave ocorreu, mas a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que ele não tendo conhecimento não pode ser aplicado a ele essa majorante, porque seria uma responsabilidade penal objetiva, ou seja, sem que ele tivesse conhecimento. Então, é necessário que a gente demonstre ali que pelo menos ele tivesse conhecimento de que a vítima que ele agrediu, ela estava grávida. Bom, estando grávida, houve o nascimento antecipado do parto, antecipado da data correta, o agente terá sua pena majorada. Pessoal, com isso a gente encerra aqui o parágrafo, a lesão corporal da natureza grave. Aí, como faltam 2 minutos só, nós já vamos fazer o intervalo, vamos fazer o tempo de intervalo, a gente retorna com lesão corporal de natureza gravíssima, tá certo? Antes de antecipar isso aqui, eu pergunto para vocês se tem alguma dúvida em relação à matéria até aqui tratada. Se tiverem, por gentileza, já deixem preparados para o início da aula aqui, da próxima aula, tá bom? Então, caindo, eu vou desligar aqui, depois, em seguida, no intervalo, eu já mando para o Eduardo o novo link. Até mais.